Então, pessoal, é muito grave os problemas que temos nas escadas rolantes, né? Nesse vídeo, a criança vai prender o dedinho dela na escada rolante. Ela tenta voltar, é uma rampa rolante, na verdade. Ela tenta voltar enquanto a escada rolante está descendo. E aí ela acaba descendo e o dedinho dela acaba prendendo ali, nessa rampa. O problema é que essas escadas rolantes já são muito mal sinalizado o botão de ligamento dela. Não há uma sinalização para leigos, né? Então, geralmente esses botões ficam abaixo aí logo da entrada ou em cima no final, né? Embaixo dessa parte de borracha que fica girando, né? Eu não sei o nome disso. E muito mal sinalizado. Então, quando ocorre uma situação dessa, alguns shoppings deixam o bombeiro civil plantado ali para poder ficar visualizando esse tipo de situação. Só que o problema para você contratar um funcionário exclusivo para isso, você vai ter que ter realmente um cara que está ali só para olhar a escada rolante, porque se você pegar um funcionário do shopping que precisa fazer as diversas rondas e está sempre verificando outros riscos, você vai colocar em risco todo o shopping. E muitas vezes se percebe que a brigada não tem a quantidade necessária de bombeiros civis para estar dando todo esse suporte, né, a um shopping com milhares de pessoas. Então você tem um montão de gente desempregada que poderiam estar trabalhando ali e eles, por economia, não contratam e ficam mantendo um quadro efetivo muito pequeno. E ali você tem muitos problemas que podem ocorrer, né? Você tem escada rolante, tem elevadores, tem as vidraças, tem gente que se pendura na escada rolante, tem vários inúmeros problemas, brigas dentro do shopping, esfaqueamentos. Então você tem uma série de situações. Pessoas incendiárias que nos últimos dias, nos últimos tempos, pessoas estão fazendo isso. Tem suicidas, tem uma série de problemas, né, fora o estacionamento, que você tem que se preocupar com veículo, com gasolina, né, vazamentos, veículos GNV, carros elétricos, que são uma bomba relógio, né, que são bateria com combustão instantânea, né, com qualquer sobrecarga pode pegar fogo, os extintores não são eficientes para esse tipo de veículo. Geralmente os extintores conseguem talvez apagar uma motinha, mas um carro fica mais difícil, né? Então, você tem uma série de problemas e tem o problema da sinalização da escada rolante. Então, se você sinaliza para os leigos onde fica o botão da escada rolante, você dá uma oportunidade das pessoas mesmo tomarem uma atitude quando acontece o problema. E ela não vai parar bruscamente, né? Porque se ela para bruscamente, as pessoas vão ser lançadas dela. Dependendo da altura da escada rolante, uma queda de energia pode fazer com que a escada trave e se ela não tiver um bloqueio reduzindo aos poucos, as pessoas podem sofrer um acidente. Então, crianças é muito problema, porque alguns pais são muito irresponsáveis, deixam as crianças soltas, tá? Deixa as crianças muito livres e às vezes pode acontecer alguma coisa. Até uma correria por alguma situação que alguém aconteceu no shopping, uma correria pode fazer com que alguém atropele teu filho no meio do caminho. Então os pais precisam ter mais responsabilidade. Eles costumam soltar as crianças e às vezes próximo de estacionamentos, tá? Então às vezes acontece acidente que o motorista não tem nenhuma culpa. Você não consegue, principalmente nas saídas do shopping, nas entradas e saídas, ficam ali o pessoal esperando o Uber, deixa as crianças muito soltas, daqui a pouco a criança corre para a rua, um carro atropela, aí todo mundo vai querer lixar o motorista, que não tem nada a ver com a situação, com a irresponsabilidade dos pais. Então nós temos essa questão da escada rolante muito importante, porque já tem escada rolante que eles colocavam suporte, né, para que umas barras de ferro com os botãozinhos para fazer o desligamento caso ocorra alguma emergência. Na própria esteira rolante, a pessoa que estiver ali, ela está vendo vários botões que ela pode acionar e eles têm uma certa distância, né, para que crianças não possam colocar a mão. E ali a própria população consegue se virar, porque as pessoas não sabem onde fica o botão da escada rolante. E às vezes o botão, que é vermelhinho, às vezes está quebrado. Tá um buraco ali, tem um caspa-chave, né? O maquinário dessas escadas geralmente fica ali no início ou lá em cima, na parte de cima tem uma chapa de ferro, que ali fica o maquinário da escada rolante.
mas precisa-se ter questões de situação imediata. Esses dias passou um vídeo de um pai, né? A gente tem que a segurança do trabalho, né? Os especialistas, todos, os engenheiros, eles têm que fazer as coisas à base à base de entender, né? Que existem pessoas idiotas no mundo, né? Tem que fazer coisas anti-idiota, né? Botões anti-estupidez. Porque um pai desleixado, desligado, botou a criança dentro de uma máquina de lavar para brincar e a máquina tem um acionamento automático. E cadê o botão de emergência para desligar aquilo? Porque os quadros de energia já têm o botão do pânico. Já existe essa tecnologia, né? Principalmente em quadros de energia que ficam próximos a cisternas, a pessoa às vezes precisa fazer um desligamento rápido, ele só bate aquele botão, ou gira, ou geralmente bate e desarma todo um quadro de energia. E essas lavanderias tinham que ter esse tipo de mecanismo apontando ali para um desligamento, né? Pelo menos de um setor, ou pelo menos de máquina em máquina ter esse desligamento. Pois a criança estava dentro da máquina de lavar, porque o pai colocou ela, brincando, e começou o processo de lavagem. E o pai desesperado e ninguém sabia resolver. Até que um cara mexeu no maquinário lá e conseguiu fazer o desligamento, né? Muitas vezes você não consegue achar o fio por onde está passando essa máquina. E se for lavagem com água, tiver o chão úmido, há risco de a pessoa tomar uma descarga elétrica. Então tem que ter esses botões de pânico para poder, numa emergência, a pessoa rapidamente, prontamente conseguir agir. No caso da escada rolante, tem que se ter um estudo muito mais forte, né? As empresas têm que promover esses estudos, como as empresas de elevadores, todas promover esse estudo mais assim especializado, porque as pessoas não procuram às vezes ter o conhecimento e no momento de dificuldade ficam no desespero. Houve um caso de uma escada rolante que estava muito próxima da parede e o garoto prendeu o pescoço. Você não pode fazer uma engenharia sem planejar que possa acontecer aquilo. Todo projeto de engenharia, né, ele é baseado nos riscos, ele tem que ver, avaliar quais podem ser os riscos ali. Agora, o que acontece é que às vezes todos os protocolos da construção da escada rolante estão sendo respeitados e a própria construção do shopping começa a fazer suas adaptações. E aí acaba botando o shopping em uma situação que só mesmo o fator, vive no fator sorte, né? Só falta só mesmo a situação ocorrer para uma criança, alguém que às vezes não tem a inteligência, né, cara? Não tem a capacidade de raciocinar que aquilo vai dar problema. Você tem criança que se pendura nessa borracha da escada rolante, da esteira, e acaba sendo lançada de cima do shopping, do segundo pavimento. Então tem que se ter o quê? Uma estrutura que impeça a criança de chegar nessas partes, dessas bordas de entrada da escada rolante. Né? Uma estrutura talvez de um blindex tampando aquela parte, mas os botões de emergência de desligamento precisam estar ali de uma forma que um adulto consiga entender que aquilo ali vai desligar a escada rolante. Ela não precisa nem ser na escada rolante. Muitas vezes, numa própria coluna do shopping, você pode ter, desde que as pessoas consigam, quando ela pegar a escada rolante, ela vai ver, ali tem um botão de acionamento. Ela já vai instantaneamente ser ensinada, né? Ela já vai ser ensinada. Isso é para leigos, né? Você tem sinalizações de caminhões para leigo. Então, caminhões que carregam materiais químicos, tem sinalização para leigo. Você não pode botar só lá o código ONU e achar que a pessoa vai ser obrigada a saber. Você tem sinalizações para leigo, né? Então, igual o veículo lá que carrega oxigênio hospitalar, que não é inflamável, tem lá mostrando que não é inflamável. Por quê? Porque o troço começa a sair uma fumaça e as pessoas pensam que, pô, o oxigênio, né, alimenta o fogo, então aquilo pode ser inflamável. Só que aquele tipo de oxigênio hospitalar não é inflamável. Então tem ali uma plaquinha para leigo, não inflamável, né? Então, tudo tem que ser pensado para dar uma segurança para a população flutuante, né? A população que está ali vivendo a sua vida normal, sem entender muito bem as coisas. Esse entendimento cabe a nós instruir, né? E a cada dia essa cultura da prevenção na sociedade tem que ser martelada diariamente, porque isso preserva vidas, isso evita acidentes gravíssimos, né?
isso evita tristeza, isso evita que a alegria das pessoas se torne em tristeza e até uma vida vazia, né? Porque tem gente que, depois que perde um ente querido, a vida dela acaba também. Então, a prevenção aqui nesse país precisa ser muito mais revista, né? Fiscalizada, que não tenha fiscalização, ser mais rígida, punir com mais rigor, a lei precisa punir com mais rigor, né? Então, nós temos grandes tragédias como as Parrais lá de Mariana, Brumadinho, que a gente não vê punições rigorosas, né? E ali parece que a vida não está custando mais nada, né? E o que os prevencionistas desse país vão fazer? Eles vão fazer a parte deles, colocar vídeos, falar, reclamar. É isso que a gente tem que fazer para salvar vidas.